Gerard sorriu quando colocou minha caixa de papelão no chão do elevador. Ele disse que eu deveria agradecer por sair sem escândalo. Então, com metade do escritório olhando, ele estendeu a mão como se estivesse me fazendo um favor. Eu apertei aquela mão, olhei nos olhos dele e disse: "Obrigada, Gerard." 17 dias depois, eu assinei com o maior concorrente dele. Meu nome é Marina Caldwell, tenho 36 anos e moro em Seattle, Washington. Na época, eu era diretora de estratégia comercial da Wiley & Pierce, uma empresa familiar de alimentos premium que fingia ser moderna, enquanto funcionava como um pequeno reino comandado por Gerard Valley. Eu não nasci naquele mundo de salas envidraçadas, sobrenomes antigos e jantares, onde as pessoas chamavam o abuso de pressão. Entrei ali trabalhando mais do que todo mundo. Saí dali entendendo que algumas portas só parecem fechadas até você perceber quem ainda está segurando a chave. Na manhã em que Gerard me dispensou, minha mãe estava no hospital aguardando uma biópsia. Eu tinha dormido 3 horas, tomado café frio dentro do carro e dirigido até o escritório com a blusa errada por baixo do blazer. Mesmo assim, entrei na sala de reunião com a pasta azul debaixo do braço, a mesma pasta onde eu guardava o plano de expansão que tinha preparado durante 8 meses. Gerard sabia disso. Ele sabia de tudo. Escolheu aquele dia justamente porque eu estaria cansada demais para lutar. A pasta azul era feia, velha, com a borda descascada e uma etiqueta torta escrita à mão. Northwest Retail Strategy. Eu a carregava como quem carrega um pedaço de dignidade. Ali dentro estavam projeções, contratos preliminares, mapas de distribuição, cartas de intenção e anotações feitas às 2 da manhã, quando o prédio já estava vazio e eu ainda estava tentando salvar a empresa de decisões arrogantes. Gerard chamava aquilo de trabalho de equipe, sempre que havia público. Quando ficávamos sozinhos, dizia: "Você é boa, Marina, mas precisa lembrar quem tem o nome na porta." A primeira vez que ouvi essa frase, pensei que fosse apenas vaidade. Depois, entendi que era aviso. Gerard não queria apenas ser reconhecido. Ele queria que todo mundo ao redor dele se sentisse emprestado, temporário, substituível. Ele fazia isso com fornecedores, com funcionários, com a própria irmã, Helen, que herdara metade da empresa, mas pedia desculpas antes de falar. Eu demorei a aceitar que ele fazia comigo também. Talvez porque eu precisava do emprego. Talvez porque minha mãe precisava do seguro. Talvez porque, durante muito tempo, sobreviver me pareceu mais urgente do que ser respeitada. Gerard era o tipo de homem que nunca levantava a voz. Isso confundia as pessoas. Ele usava ternos claros, mandava flores quando alguém perdia um parente e sabia pronunciar o nome do garçom em restaurantes caros. Mas, dentro da empresa, ele tinha um talento frio para desmontar alguém sem deixar marcas visíveis. Ele dizia que estava apenas sendo realista, que aquilo era negócio, que lealdade significava aceitar certas perdas sem fazer drama. Quando alguém reclamava, ele sorria com pena, como se a dor alheia fosse falta de maturidade. Eu não era família, mas era próxima o suficiente para ser usada como se fosse. A Wiley & Pierce cresceu vendendo molhos artesanais e conservas orgânicas para mercados regionais, mas estava ficando pequena para as ambições de Gerard. Ele queria entrar em redes nacionais sem mudar a operação bagunçada que herdara do pai. Foi aí que eu entrei. Eu vinha de uma consultoria menor. Sabia ler contratos, negociar margens e transformar
promessas bonitas em números reais. Gerard me contratou dizendo que precisava de alguém sem ego. Eu deveria ter prestado mais atenção. No começo, ele me tratava como descoberta pessoal. Apresentava-me em reuniões como a mente por trás da próxima fase, sempre com aquele braço nas costas da cadeira, como se minha competência fosse propriedade dele. Eu trabalhei noites, fins de semana, feriados, perdi aniversários, consultas, jantares com minha mãe. Quando ela reclamava, eu dizia que era temporário. Mais uns meses, mãe. Depois melhora. Ela me olhava com aquela paciência triste de quem já viu promessas demais serem usadas contra mulheres cansadas. Minha mãe, Elisa, tinha sido gerente de supermercado durante 29 anos. Ela sabia mais sobre gente do que muitos executivos saberiam em 3 vidas. Quando contei sobre Gerard, ela não perguntou se ele era inteligente. Perguntou se ele respeitava minha pausa para almoço. Eu ri porque parecia pequeno. Hoje, aquela pergunta me parece uma sentença inteira. Pessoas que não respeitam seu almoço também não respeitam sua doença, sua família, seu limite, sua autoria. Elas apenas começam pequeno para você não perceber o tamanho da invasão. A primeira fissura veio no jantar de apresentação para a North Star Market Group, uma rede grande o suficiente para transformar a Weilen Pierce de empresa regional em nome nacional. Eu tinha preparado cada slide, cada resposta, cada cenário de objeção. Gerard chegou atrasado, pegou meu tablet, olhou para a capa da apresentação e disse: baixo o suficiente para só eu ouvir. Hoje você fala pouco. Eles precisam acreditar que isso vem de mim. Eu pensei que ele estivesse nervoso. Então obedeci. Esse foi meu primeiro erro. Naquela noite, ele apresentou minhas ideias como se fossem dele. Não de maneira sutil, frase por frase. Até a metáfora sobre não vender comida, vender confiança de prateleira, saiu da boca dele com a mesma pausa que eu tinha ensaiado. Eu fiquei sentada ao lado, sorrindo como uma mulher treinada para não envergonhar ninguém. Quando o vice-presidente da North Star fez uma pergunta técnica que Gerard não soube responder, ele olhou para mim e disse: Marina pode detalhar o trabalho de suporte. Suporte. A palavra entrou em mim como vidro. Depois do jantar, no estacionamento, eu disse que aquilo não podia se repetir. Gerard me encarou por alguns segundos. Depois deu uma risada baixa, cansada, como se eu fosse uma criança pedindo crédito por arrumar a cama. Não seja sensível, ele disse. Você quer aplauso ou quer vencer? Eu queria dizer que uma coisa não anulava a outra. Queria dizer que vencer às custas da minha invisibilidade não era vitória. Mas minha mãe tinha exames marcados, minha conta bancária estava apertada e eu ainda acreditava que poderia negociar respeito com quem lucrava com a minha falta dele. A partir daquele dia, o padrão ficou claro. Gerard me chamava para reuniões privadas, extraía minhas ideias, depois as anunciava em público como decisões dele. Quando algo funcionava, era liderança. Quando algo falhava, era execução. Ele colocava meu nome nos e-mails difíceis e retirava dos memorandos importantes. E sempre havia uma justificativa limpa, adulta, razoável. É melhor para a empresa. Não complique a hierarquia. Você ainda está construindo confiança com o conselho. Aos poucos, ele me ensinou como pessoas educadas roubam. Com calendário, ata e sorriso. Mesmo assim, eu continuei. Não por ingenuidade completa, mas porque estava construindo algo também. Cada proposta que eu escrevia, cada contrato que eu revisava, cada conversa com compradores, tudo aquilo me dava conhecimento que Gerard não podia sugar
sem entender. Eu sabia quais fornecedores estavam no limite. Sabia quais cláusulas assustavam a North Star. Sabia que a estrutura de distribuição da Wiley & Pierce quebraria no primeiro trimestre se Gerard forçasse volume sem investimento. E sabia, principalmente, que a estratégia real estava em arquivos que eu criara antes de a empresa pagar por eles. Essa era a parte que ele nunca levou a sério. Antes de entrar na Wiley & Pierce, eu trabalhava como consultora independente e havia desenvolvido um modelo próprio para a expansão regional, com planilhas, critérios de risco, roteiros de negociação e projeções por categoria. Meu contrato com Gerard licenciava meu método para uso interno enquanto eu estivesse empregada, mas não transferia propriedade intelectual. Eu mesma tinha insistido naquela cláusula. Ele assinou sem ler direito, porque homens como Gerard acreditam que detalhes são trabalho de gente menor. Detalhes, mais tarde, seriam sua queda. Na sexta-feira anterior à minha demissão, encontrei Helen chorando na copa do escritório. Ela estava com uma caneca na mão, parada diante da máquina de café, como se tivesse esquecido para que servia. Helen tinha 52 anos, era irmã de Gerard e dona de 40% da empresa, embora ele a tratasse como visitante. Ela me perguntou se a North Star já havia dado resposta final. Eu disse que estavam próximos de aprovar, mas queriam garantias operacionais. Ela assentiu, depois sussurrou. Gerard prometeu ao conselho que já estava tudo fechado. Senti o estômago afundar. Prometer antes de fechar era uma especialidade dele, mas dessa vez era diferente. North Star exigia investimento em centros de distribuição, contratação de equipe e revisão de embalagem. Sem isso, o contrato viraria uma bomba. Eu perguntei se ele tinha aprovado o orçamento. Helen enxugou o rosto rápido quando ouviu passos no corredor. Ele disse que você cuidaria disso depois, respondeu. Foi assim que entendi o plano. Gerard queria anunciar vitória primeiro, empurrar o risco para mim depois, e se tudo desmoronasse, teria uma culpada pronta. Na segunda, recebi um convite para uma reunião às 8 da manhã com Gerard, Helen, 2 membros do conselho e o advogado interno. Sem pauta, sem anexo, sem o tom casual que ele usava quando queria parecer colaborativo. Minha mãe me ligou às 6h40, dizendo que o hospital antecipara um exame. Eu quase não fui ao escritório. Mas havia algo naquela reunião que cheirava a armadilha e pessoas como Gerard contam com sua ausência para escrever a versão delas. Então fui, com a pasta azul no banco do passageiro. Quando entrei na sala, Gerard já estava sentado na ponta da mesa. A cadeira ao lado dele, onde eu normalmente ficava, tinha sido ocupada pelo advogado. Helen não olhou para mim. Havia uma xícara de café intocada na minha frente, como se alguém tivesse preparado o cenário de uma conversa civilizada. Gerard juntou as mãos e disse, Marina, antes de começarmos, quero reconhecer sua contribuição. Aquela frase me deu frio. Em empresas, reconhecimento colocado antes de uma reunião, sem pauta, raramente é gratidão. É anestesia. Ele falou durante 6 minutos. Disse que minha energia havia se tornado reativa, que minhas preocupações operacionais estavam bloqueando o impulso estratégico. Que, naquele momento delicado, a Wiley & Pierce precisava de alinhamento total. A palavra alinhamento apareceu 4 vezes. Eu contei. Quando tentei responder, ele ergueu a mão, não de forma agressiva, mas como quem interrompe um garçom. Não estamos abrindo debate, disse. Estamos protegendo a empresa. Foi então que o advogado empurrou um envelope na minha direção.
Dentro havia um acordo de desligamento, uma indenização pequena e uma cláusula de confidencialidade tão ampla que praticamente me proibia de respirar perto da indústria alimentícia. Também havia uma declaração afirmando que eu entregaria todos os materiais de estratégia desenvolvidos em conexão com minhas funções. Gerard olhou para a pasta azul encostada na minha cadeira. Eu acompanhei o olhar dele e, pela primeira vez naquela manhã, senti raiva limpa. Não pânico, não tristeza, raiva, porque ele não queria apenas me tirar da sala. Queria me tirar de mim mesma. Eu perguntei se estavam me demitindo por justa causa. O advogado respondeu que não. Perguntei se havia reclamação formal sobre meu desempenho. Silêncio. Perguntei se a North Star sabia que a pessoa responsável pelo desenho operacional estava sendo removida antes da assinatura. Gerard inclinou a cabeça, como se eu estivesse sendo deselegante. Marina, gratidão teria ficado melhor em você agora. Essa foi a frase que ficou. Não a demissão, não o envelope. Aquela palavra, gratidão, usada como coleira. Eu não assinei. Disse que precisava revisar o documento. Gerard esperava choro, talvez súplica, talvez aquela confusão que faz uma pessoa cansada entregar direitos só para sair da sala. Em vez disso, guardei o envelope na bolsa, peguei minha pasta azul e levantei. Minha mão tremia tanto que tive dificuldade para encaixar o botão do blazer. Eu odiava que todos vissem. Odiava mais ainda perceber que Gerard gostava de ver. Ele se levantou também, caminhou comigo até o elevador e fez questão de carregar minha caixa como teatro de gentileza. Foi ali, diante do elevador, que ele armou a última cena. Alguns funcionários fingiam trabalhar perto da recepção. Alguém da equipe de vendas parou com uma pilha de catálogos nos braços. Gerard colocou minha caixa no chão, estendeu a mão e disse alta o bastante. Obrigada por tudo, Marina. De verdade. Espero que um dia você entenda que fizemos isso para preservar o que construímos. O que construímos? Como se eu fosse ameaça ao prédio que ajudei a erguer. Como se meu silêncio fosse parte do pacote. Eu olhei para a mão dele. Pensei na minha mãe no hospital. Pensei na pasta azul. Pensei em todas as noites em que eu tinha engolido frases para não parecer difícil. Então apertei a mão dele. Não forte, não teatral, apenas o suficiente para que ele acreditasse que tinha vencido. Obrigada, Gerard, eu disse. Ele sorriu. E esse sorriso me deu a certeza mais calma da minha vida. Eu não sairia dali implorando por justiça. Eu sairia dali levando a única coisa que ele nunca aprendeu a respeitar. No estacionamento, sentei no carro e deixei a porta fechada por alguns minutos. Não chorei bonito. Chorei com o corpo inteiro, em silêncio, segurando o volante como se ele fosse a única coisa sólida do mundo. O celular vibrou com uma mensagem da minha mãe perguntando se eu chegaria ao hospital. Eu limpei o rosto, respirei até parar de tremer e respondi que sim. Depois olhei para o banco do passageiro. A pasta azul estava ali. O envelope de Gerard também. 2 objetos. 2 versões do futuro. Eu ainda não sabia como seria o contra-ataque. Não naquele instante. Eu só sabia que não assinaria minha própria mordaça, não entregaria meu método e não deixaria Gerard transformar meu trabalho em mais uma história sobre a genialidade dele. Enquanto dirigia para o hospital, uma mensagem apareceu na tela do carro. Era de Claire Whitman, diretora de compras da Hawthorne Foods, a maior concorrente da Vaillant Pierce. Ela escreveu apenas uma frase. Marina, precisamos conversar antes que Gerard anuncie algo que não pode cumprir. Eu não respondi Claire naquele momento.
Estacionei no hospital com os olhos ardendo e a garganta tão fechada que precisei esperar dentro do carro antes de subir. Minha mãe já estava deitada em uma maca, usando aquele cobertor fino que todo o hospital parece comprar do mesmo lugar, e sorriu quando me viu. Ela percebeu antes de eu falar. Mãe percebe quando a filha entra inteira no quarto, mas a alma chega mancando alguns passos atrás. Foi o trabalho? Ela perguntou. Eu tentei dizer que estava tudo bem, mas minha voz quebrou no meio. Então sentei ao lado dela, segurei sua mão e contei apenas o suficiente para não assustá-la. Disse que Gerard tinha encerrado meu contrato, disse que havia um acordo para revisar. Não disse que ele tentou me arrancar o que eu tinha construído. Não disse que, por alguns segundos no elevador, eu tinha sentido vergonha de existir. Minha mãe fechou os olhos e apertou meus dedos. Ela não falou imediatamente. Esse era o dom dela. Sabia deixar o silêncio trabalhar antes de preencher o quarto com opinião. Depois de um tempo, disse, Marina, e quando alguém exige gratidão no mesmo momento em que tira sua dignidade, não é gratidão que ele quer, é obediência. Aquela frase entrou em mim mais fundo do que qualquer conselho jurídico poderia entrar. Eu olhei para o envelope dentro da minha bolsa, encostado na pasta azul, e pela primeira vez entendi que Gerard não tinha me dado uma saída. Ele tinha me dado uma prova. O exame da minha mãe atrasou quase 2 horas. Enquanto esperávamos, meu celular vibrava sem parar. Primeiro, mensagens de colegas perguntando se era verdade. Depois, uma notificação interna da Valen Pierce, dizendo que Gerard assumiria pessoalmente a liderança da estratégia nacional. Em seguida, um e-mail do advogado da empresa, com prazo de 48 horas para devolver o acordo assinado e todos os materiais físicos e digitais relacionados ao projeto North Star. 48 horas. Como se minha vida fosse uma gaveta que ele pudesse mandar esvaziar. Abri o anexo no celular e li de novo com mais calma. A cláusula de não concorrência tentava me impedir de trabalhar com qualquer empresa direta ou indiretamente relacionada a alimentos embalados por 18 meses. Era absurda, agressiva e, pelo que eu sabia, difícil de sustentar em Washington naquele formato. Mas Gerard contava com medo, não com validade. Ele sabia que a maioria das pessoas assina documentos injustos porque está cansada, doente, assustada ou sozinha. Naquele dia eu estava às 4 coisas. Claire mandou outra mensagem às 4h17 da tarde. Não quero piorar seu dia, mas preciso saber se Gerard usando seu modelo sem autorização. Fiquei olhando para aquela frase até a tela escurecer. Claire Whitman não era minha amiga. Era elegante, reservada, conhecida por destruir propostas ruins com 3 perguntas tranquilas. Eu a havia encontrado 2 vezes em conferências do setor. Ela lembrava detalhes. Gerard a odiava justamente por isso. Homens como Gerard confundem memória com ameaça quando a memória não pertence a eles. Respondi apenas, não posso falar hoje. Ela escreveu de volta, entendo, guarde tudo. Não disse boa sorte. Não perguntou fofoca. Não tentou arrancar informação. Só disse aquilo, guarde tudo. Era o tipo de frase que uma mulher envia para outra quando reconhece o cheiro de uma armadilha sem precisar ver a ratoeira. Coloquei o celular dentro da bolsa e encostei a testa na parede do corredor do hospital. Meus joelhos pareciam não pertencer ao meu corpo, mas minha mente, aos poucos, começou a voltar. Naquela noite, depois de levar minha mãe para casa, abri o notebook na mesa da cozinha dela.
A casa cheirava a sopa, remédio e lavanda, como sempre cheirava quando ela tentava disfarçar preocupação. Eu não dormi. Criei uma pasta separada no meu drive pessoal, fora de qualquer dispositivo da empresa, e comecei a organizar o que era meu. Contrato de consultoria original, anexos, versões datadas do meu modelo criadas antes da Veiling Pierce. E-mails em que Gerard se referia ao método como sua ferramenta, antes de perceber o valor real. Eu não copiei arquivos confidenciais da empresa. Esse limite importava. Gerard teria amado me transformar em criminosa para cobrir a própria ganância. O que fiz foi separar o que já era meu, o que eu havia criado antes e o que meu contrato me permitia conservar. Também anotei, com datas e horários, todas as reuniões em que ele apresentara meu trabalho como dele. Não para vingança emocional, para memória. A memória, quando bem documentada, deixa de ser dor solta, vira estrutura. No dia seguinte, liguei para uma advogada trabalhista indicada por uma antiga colega. O nome dela era Priya Menon, e sua voz tinha uma calma que não parecia ensaiada. Enviei o acordo, meu contrato inicial e o e-mail exigindo devolução dos materiais. Ela ficou em silêncio por alguns minutos enquanto lia. Depois disse: eles estão tentando fazer você abrir mão de direitos que nem pertencem a eles. Eu fechei os olhos, não porque fiquei feliz, mas porque alguém finalmente tinha colocado em palavras o que meu corpo já sabia. Priya explicou que eu não deveria responder diretamente. Toda a comunicação passaria por ela. Também disse que, se Gerard tentasse me difamar, precisaríamos de registros. Ele quer pressa, ela falou. Então você dá procedimento. Aquela frase virou meu corrimão. Procedimento. Não fúria. Não imploro. Não grito. Procedimento. Ela enviou uma resposta formal no fim do dia, contestando a amplitude do acordo, rejeitando a transferência de propriedade intelectual e pedindo documentação específica sobre qualquer alegação de má conduta. Gerard não respondeu a ela. Respondeu a mim. O e-mail chegou às 6h52 da tarde, sem copiar Priya. Marina, estou decepcionado. Depois de tudo que a empresa fez por você, esperava mais maturidade. Não transforme uma transição profissional em conflito pessoal. Li a mensagem 3 vezes. Depois encaminhei para Priya sem escrever uma palavra. Era assim que ele trabalhava. Tirava seu salário, tentava tomar seu método, ameaçava seu futuro, e quando você resistia, chamava resistência de imaturidade. Pessoas controladoras adoram se vestir de adultas quando estão apenas com raiva por perderem acesso. Na Veiling Pierce, Gerard começou a reescrever a história antes mesmo de minha cadeira esfriar. Uma colega da área financeira, Nina, me ligou escondida do estacionamento 2 dias depois. Ela não era fofoqueira. Era cuidadosa, quase tímida e por isso mesmo sua voz tremendo me preocupou. Ele disse que você sabotou a proposta da North Star. Contou. Disse que você reteve informações críticas e que teve que assumir para salvar a negociação. Fiquei em silêncio. Não porque duvidei. Porque eu já sabia que ele faria isso. E ainda assim doeu. Nina disse que Helen estava pálida durante a reunião. Ninguém me defendeu. Não exatamente. Alguns olharam para a mesa, outros fizeram perguntas pequenas, técnicas, seguras. Gerard apresentou um cronograma revisado com meu nome removido e o dele no rodapé. A pasta azul, segundo ele, continha apenas materiais corporativos recuperados. Essa mentira me fez rir, uma risada seca, curta, quase sem som. A pasta estava comigo.
na mesa da cozinha da minha mãe, ao lado de uma xícara de chá esquecida. Ele não sabia nem o que tinha perdido. No terceiro dia, North Star adiou a assinatura. No quarto, pediu revisão completa de capacidade operacional. No quinto, o conselho da Violent Pierce convocou uma reunião extraordinária. Eu soube por Helen, que me ligou de um número desconhecido. Não atendi na primeira vez. Na segunda, atendi porque ainda havia uma parte de mim que lembrava dela chorando na copa. Marina, ela disse, eu sinto muito pelo modo como tudo aconteceu. A palavra modo me cansou. As pessoas adoram pedir desculpa pelo modo, quando ainda não têm coragem de nomear o ato. Helen falou que Gerard estava sob pressão, que o pai deles tinha deixado muitas expectativas, que a empresa era tudo que a família tinha, que ele às vezes se protegia demais. Eu ouvi cada justificativa como quem observa objetos caindo devagar de uma prateleira. No fim, ela perguntou se eu aceitaria conversar informalmente para suavizar a transição. Suavizar. Eu olhei para minha mãe dormindo no sofá, exausta depois do exame, e respondi, Helen, minha advogada pode receber qualquer pedido formal. Ela respirou fundo. Você mudou? Não. Eu apenas parei de me oferecer para ser usada. Na sexta-feira, Claire me ligou. Eu quase deixei tocar até cair. Mas havia algo naquela sequência de dias que exigia clareza. Atendi na varanda da minha mãe, com o casaco apertado contra o peito e a cidade úmida ao fundo. Claire não fez rodeios. Disse que a Halton Foods estava preparando uma expansão agressiva no Noroeste, que havia acompanhado minhas apresentações públicas em conferências e que sabia distinguir minhas ideias da voz de Gerard. Ele tentou vender a North Star uma estrutura que não consegue operar, disse, e agora está dizendo que o modelo é dele. Eu senti meu rosto esquentar, não por vergonha, por reconhecimento. Claire continuou. Não estou pedindo segredo comercial. Não quero nada que pertença a Vale & Pierce. Quero saber se você está livre para conversar sobre seu próprio método com assessoria jurídica quando estiver pronta. A diferença entre roubo e respeito pode caber em uma frase. Gerard dizia, entregue. Claire disse, quando estiver pronta. Mesmo assim, eu não disse sim. Eu tinha aprendido que esperança também precisa de contrato. Respondi que consultaria minha advogada. Priya ouviu tudo e pediu cautela. Disse que eu poderia conversar desde que os limites fossem claros e documentados. Nada sobre dados internos da Violent Pierce. Nada sobre clientes ativos protegidos por obrigação de confidencialidade. Apenas meu método pré-existente, minha experiência geral e propostas futuras desenvolvidas do zero. Ela também sugeriu enviar uma notificação preventiva à Violent Pierce, reafirmando esses limites. Você não está se escondendo, disse Priya. Você está criando um registro. Eu começava a gostar da palavra registro quase tanto quanto da palavra liberdade. Enquanto isso, minha mãe recebeu o resultado da biópsia. Não era benigno. Também não era o pior cenário. Haveria cirurgia, tratamento e meses de incerteza. Quando o médico explicou o plano, eu fiquei calma demais. Assenti. Fiz perguntas, anotei remédios, confirmei datas. Só chorei no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. Naquele espelho frio de hospital, vi uma mulher demitida, ameaçada, cansada e ainda responsável por ser forte em horários comerciais. Pela primeira vez, não senti orgulho disso. Senti pena de mim. E essa pena foi necessária.
No 10º dia após a demissão, Gerard enviou uma carta formal alegando que eu violaria confidencialidade caso prestasse serviço a qualquer concorrente. Era uma ameaça embrulhada em linguagem corporativa. Priya respondeu com firmeza, citando cláusulas, datas e a distinção entre propriedade da empresa e materiais criados antes da contratação. Ela anexou trechos do contrato que Gerard assinara sem ler. Quando recebi a cópia, passei o dedo sobre minha assinatura antiga. Aquela Marina, de anos atrás, não sabia o que enfrentaria, mas tinha protegido uma porta. Eu quis agradecê-la. No 12º dia, encontrei Claire e 2 executivos da Hawthorne em uma sala alugada, não no escritório deles. Priya participou por vídeo. Começamos definindo limites. Eu disse o que não poderia discutir. Claire assentiu e pediu que tudo fosse registrado em ata. Depois me pediu para explicar, em termos gerais, como eu avaliava riscos de expansão sem depender de promessas de volume. Falei por 40 minutos. Ninguém me interrompeu para traduzir minhas ideias como se fossem dele. Ninguém me chamou de suporte. O silêncio deles era atenção, não apagamento. Quando terminei, um dos executivos, Samuel Ortiz, fechou a caneta e disse: "Isso não é apenas uma estratégia, é uma forma de impedir que empresas se destruam por vaidade." Eu quase ri, porque ele tinha descrito Gerard sem saber. Claire olhou para mim e perguntou se eu estaria disposta a desenhar uma proposta exclusiva para Hawthorne, partindo do zero, com contratação independente e proteção explícita da minha metodologia. Eu disse que precisava pensar. Não porque não queria. Porque, depois de anos sendo empurrada, eu precisava reaprender a escolher sem correr. Naquela noite, Gerard deixou uma mensagem de voz. Não sei por que não mandou e-mail. Talvez porque homens como ele confiem mais no próprio tom do que em palavras registradas. Sua voz veio baixa, controlada, quase paternal. Marina, ouvi rumores preocupantes. Não quero acreditar que você esteja prestes a cometer um erro que pode prejudicar sua reputação. Ainda podemos resolver isso com elegância. Assine o acordo, devolva os materiais e eu garanto que ninguém precisará saber como você saiu. Fiquei olhando para o telefone depois que a mensagem terminou. Ninguém precisará saber como você saiu. A ameaça estava ali, limpa, sem sujeira aparente. Ele ainda achava que reputação era algo que ele podia distribuir ou retirar como crachá. Salvei a mensagem, enviei para Priya e fiz uma cópia em um drive externo que guardei dentro da pasta azul. Aquele objeto mudou de significado. Antes era trabalho, depois foi dignidade. Agora começava a virar testemunha. Não uma testemunha barulhenta. Uma testemunha paciente, esperando a hora certa de ser aberta. No 17º dia, eu sentei na sala de reuniões da Hawthorne Foods, com Priya ao meu lado e um contrato novo à minha frente. Não era emprego. Era uma consultoria estratégica de 6 meses, com honorários justos, cláusula de propriedade intelectual clara e liberdade para recusar qualquer uso indevido do meu método. Claire não me pediu lealdade cega, não pediu gratidão, não pediu silêncio. Apenas empurrou a caneta na minha direção e disse: "Leia sem pressa." Eu li. Cada página, cada linha, cada detalhe. Assinei às 10h23 da manhã, 17 dias depois de Gerard colocar minha caixa no chão do elevador. 17 dias depois de eu dizer obrigada, Gerard, com o coração destruído e a mão firme. Quando terminei, Claire não comemorou como se tivesse me salvado. Apenas apertou minha mão e disse: "Bem-vinda ao lado onde trabalho tem nome."
Eu saí daquela sala com as pernas ainda fracas, mas com a coluna diferente. Não ereta de orgulho, ereta de limite. Às 3 da tarde, Gerard soube. Não por mim. O setor é pequeno e notícias assim viajam por portas laterais. Meu celular tocou 5 vezes seguidas. Primeiro Gerard, depois Helen. Depois um número desconhecido que eu imaginei ser alguém do conselho. Não atendi. Às 4h12, chegou um e-mail de Gerard com apenas uma linha. Você não faz ideia do que acabou de começar. Li a frase enquanto esperava minha mãe sair de uma consulta pré-cirúrgica. Dessa vez, não treme. Apenas encaminhei para Priya. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha da minha mãe e abri a pasta azul. Dentro dela estava o meu contrato antigo, a mensagem de voz transcrita, as versões datadas do meu método e uma cópia do novo acordo com a Hawthorne. Minha mãe entrou devagar, ainda fraca, e viu os papéis espalhados. Ele vai tentar te machucar de novo, disse. Eu fechei a pasta com cuidado. Eu sei. Ela me olhou por um longo momento. E você? Respirei fundo. Dessa vez, mãe, eu não vou estar sozinha na sala. Gerard apareceu primeiro como ameaça, depois como vítima. Esse era o ciclo dele. Na segunda-feira seguinte, à minha assinatura com a Hawthorne, Priya recebeu uma carta de 7 páginas acusando-me de violar confidencialidade, induzir concorrência desleal e prejudicar deliberadamente uma negociação sensível da Valiant Pierce. O texto era grande, caro e covarde. Não trazia uma prova concreta, trazia insinuações suficientes para assustar alguém que ainda acreditasse que linguagem jurídica sempre significa verdade. Priya leu tudo comigo por telefone enquanto eu estava no estacionamento do centro cirúrgico, esperando minha mãe ser chamada para os exames pré-operatórios. Ela não parecia preocupada. Isso me acalmou mais do que qualquer promessa. Eles estão inflando para intimidar, disse. Quando alguém tem uma acusação forte, aponta o fato. Quando só tem raiva, escreve adjetivos. Olhei para o vidro automático do hospital, abrindo e fechando, pessoas entrando com flores, pastas, sacolas de remédio. A vida seguia acontecendo, mesmo quando Gerard tentava transformá-la em processo. A carta exigia que eu interrompesse imediatamente qualquer trabalho com a Hawthorne e entregasse uma lista de contatos profissionais feitos nos últimos 3 anos. E assinasse uma declaração reconhecendo que o modelo estratégico pertencia a Valiant Pierce. Aquilo me fez rir sem humor. Gerard não queria apenas impedir meu próximo passo. Queria reescrever meu passado. Queria que eu admitisse, por escrito, que minha mente tinha sido propriedade dele desde o começo. Era uma violência polida, impressa em papel timbrado. Priya respondeu no mesmo dia. Desta vez, ela não apenas rejeitou tuas acusações, ela anexou uma linha do tempo, datas da criação do meu modelo antes da contratação, e-mails de Gerard elogiando a ferramenta original da Marina. Trechos do contrato em que a licença de uso interno estava claramente limitada e a transcrição da mensagem de voz em que ele sugeria proteger minha reputação se eu assinasse. Não estamos atacando, ela me disse. Estamos deixando claro que eles não podem fingir surpresa. Aquilo era novo para mim. Não implorar por justiça, prepará-la. Claire também agiu com precisão. A Hawthorne enviou uma resposta formal confirmando que meu contrato excluía qualquer uso de dados confidenciais da Valiant Pierce.
que todo o material seria desenvolvido do zero e que qualquer tentativa de interferir de forma indevida no meu trabalho seria tratada como assédio comercial. Claire não me colocou no centro do conflito como escudo. Ela colocou estrutura ao meu redor. Gerard sempre chamara controle de proteção. Claire mostrou que proteção verdadeira não aperta o pescoço de ninguém. 2 dias depois, Helen me ligou de novo. Eu atendi porque Priya disse que ouvir. Às vezes também produz informação. Coloquei a chamada no Viva Voz com autorização de gravação conforme orientação dela e sentei na mesa da cozinha da minha mãe com um caderno aberto. Helen começou com voz macia. Disse que estava preocupada comigo. Disse que Gerard estava muito machucado. Disse que a empresa poderia sofrer danos irreparáveis. Eu esperei. Pessoas que vêm pedir sacrifício quase sempre começam falando de sentimentos que não são seus. Marina, talvez você não perceba como isso parece para todos nós, ela disse. Você saiu e foi direto para o inimigo. A palavra inimigo me mostrou que a conversa não era dela. Era de Gerard, vestida com a culpa de Helen. Respondi que eu havia aceitado um contrato legal dentro dos limites do meu acordo anterior. Ela suspirou, mas depois de tudo que vocês construíram juntos, eu a interrompi com calma. Helen, eu construí algo. Gerard tentou tomar. Do outro lado, houve um silêncio tão longo que ouvi o relógio da cozinha bater 2 vezes. Helen baixou a voz. Ele diz que você tem documentos que pertencem à empresa. Eu olhei para a pasta azul fechada diante de mim. Ele está errado? Ela quase sussurrou. Ele também diz que você pode expor coisas que prejudicariam muita gente. Ali estava o verdadeiro medo. Não meus documentos. Não a concorrência. A exposição. Gerard tinha vendido ao conselho uma história limpa demais. E agora precisava garantir que a pessoa jogada para fora não soubesse falar. Acontece que eu sabia. Só tinha escolhido a hora. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era apenas uma foto. Minha antiga mesa na Valen Pierce, vazia, com a cadeira virada para o lado. Em cima dela, alguém havia colocado uma cópia impressa do comunicado interno sobre minha saída. Abaixo, escrito à mão em caneta preta. Algumas pessoas confundem oportunidade com traição. Fiquei parado olhando. Não era ameaça legal. Era teatro. Era Gerard tentando entrar na minha casa sem atravessar a porta. Encaminhei para Priya, depois bloqueei o número. Minha mãe viu meu rosto antes que eu escondesse o telefone. Ele mandou alguma coisa? Perguntou. Eu hesitei e ela não deixou. Não me proteja mentindo, Marina. Então mostrei. Ela ficou em silêncio, leu a frase 2 vezes e devolveu o aparelho. Homens pequenos adoram a palavra traição quando perdem mão de obra grátis. Eu ri, de verdade, pela primeira vez em dias. Ela tinha uma cirurgia marcada, dor no corpo e medo nos olhos. Mas ainda conseguia enxergar Gerard melhor do que muita gente com terno e cargo. O trabalho com a Hawthorne começou em uma sala menor, sem vista bonita, sem café servido por assistentes, sem discursos sobre legado. Era quase alívio. Eu desenhava cenários, testava margens, apontava riscos que ninguém queria ouvir e Claire anotava como se cautela fosse inteligência, não pessimismo. Samuel fazia perguntas duras, mas honestas. Quando discordava, explicava por quê. Eu percebi que passei anos confundindo tensão com importância. Na Hawthorne, a pressão existia, mas não vinha com humilhação acoplada. Mesmo assim, Gerard continuava presente como cheiro de fumaça depois de incêndio. Um fornecedor antigo me mandou mensagem dizendo que ouvira que eu,
não era confiável sob pressão. Uma gerente de rede cancelou um café comigo sem explicar. Um conhecido de conferência perguntou se era verdade que eu havia levado arquivos internos. Cada pergunta vinha embrulhada em educação, mas eu sentia o corte. Reputação não se destrói sempre com grito. Às vezes, basta plantar dúvidas pequenas em lugares certos e esperar que pessoas ocupadas tenham preguiça de verificar. Priya me orientou a responder sempre da mesma forma, sem defesa emocional, sem detalhes excessivos. Uma frase limpa. Minhas obrigações contratuais estão sendo cumpridas e qualquer alegação contrária deve ser encaminhada à minha advogada. No começo, aquilo parecia frio demais. Depois percebi que era uma parede. Gerard queria me arrastar para conversas laterais, onde poderia torcer minhas palavras, provocar reação e chamar minha reação de prova. A parede não discutia. A parede apenas existia. E, pela primeira vez, eu deixei uma parede cuidar de mim. No 5º dia de trabalho com a Hawthorne, Claire me chamou depois da reunião. Havia uma delicadeza incomum no rosto dela. Recebemos um contato indireto de alguém da North Star, disse. Eles querem entender por que a Valiant Pierce afirmou ter capacidade operacional que agora não consegue demonstrar. Senti o corpo inteiro ficar imóvel. North Star estava puxando fios, e se puxasse fios suficientes, chegaria a mentira central de Gerard. Claire não perguntou o que eu sabia. Disse apenas, se você for chamada a esclarecer sua autoria em algum momento, queremos que esteja protegida. Priya preparou então a peça que mudaria tudo. Um pacote de preservação de evidências. Não era uma acusação pública. Era um conjunto organizado de documentos, datas, versões e comunicações para ser usado caso Gerard avançasse. A pasta azul ganhou divisórias. Na primeira, o contrato original. Na segunda, os arquivos criados antes da Valiant Pierce, com metadados e registros de backup. Na terceira, e-mails de Gerard reconhecendo meu método. Na quarta, a mensagem de voz. Na quinta, a carta intimidatória dele e as respostas formais. Eu comprei etiquetas brancas em uma farmácia perto do hospital e passei uma noite colocando nomes nas divisórias enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado. Havia algo quase doméstico naquele gesto. Como organizar receitas, contas antigas, foto de família. Só que cada etiqueta era uma parte da minha vida que Gerard não conseguiria bagunçar de novo. Autoria, contrato, ameaças, testemunhas, timeline. Escrevi a última palavra devagar. Linha do tempo. Porque a verdade, quando colocada na ordem certa, tem uma força que a raiva sozinha nunca alcança. A testemunha mais inesperada veio de Nina. Ela me ligou em uma terça-feira à noite, chorando baixo, pedindo desculpas antes de dizer qualquer coisa. Gerard havia pedido que ela alterasse datas em relatórios internos para sugerir que a estratégia Northwest havia sido desenvolvida depois da minha contratação e sob direção dele. Nina trabalhava em finanças, não em estratégia, mas tinha acesso aos sistemas de arquivamento. Eu não fiz, ela disse, mas ele ficou parado atrás da minha cadeira esperando. Minha mão apertou o telefone até doer. Perguntei se ela tinha algo por escrito. Ela disse que não diretamente. Mas Gerard enviara uma mensagem no chat interno pedindo que ela corrigisse inconsistências de data antes da revisão externa. Nina tirou captura de tela, porque sentiu medo. Ela também tinha o registro de acesso, mostrando que Gerard entrou no arquivo do projeto na noite, após minha demissão, e renomeou pastas.
Não era prova de tudo, mas era suficiente para mostrar intenção. Eu disse a ela para não me enviar nada pelo celular. Pedi que falasse com Priya. Nina hesitou. Marina, eu preciso desse emprego. Aquela frase abriu uma dor antiga em mim, porque eu conhecia aquele cativeiro. O medo de perder salário, o medo de ser difícil, o medo de descobrir que a empresa que paga seu aluguel também pode fabricar sua culpa. Falei com cuidado. Você não precisa se sacrificar por mim, mas também não precisa mentir por ele. Ela chorou mais forte. Ele disse que lealdade é proteger a empresa. Fechei os olhos. Não. Lealdade não é falsificar data para salvar ego. Priya conversou com Nina 2 dias depois e a encaminhou a um advogado próprio. Claire, ao saber que havia possível manipulação de registros, decidiu não se aproximar diretamente. Não queremos parecer que estamos pescando informação, disse. Esse cuidado importava. Gerard contava com uma narrativa. Eu, ressentida, correndo para um concorrente com segredos roubados. Cada passo limpo que dávamos destruía essa história antes mesmo de ela nascer. Era lento, frustrante, mas eu começava a entender que uma vingança silenciosa não é falta de ação, é ação sem desperdício. Então Gerard cometeu o erro que pessoas controladoras cometem quando a intimidação não produz rendição. Ele tentou ser encantador. Mandou flores para minha mãe no hospital, um arranjo enorme, branco, caro, com um cartão escrito: desejando força a Elisa. Família é maior que conflito. Gerard. Quando a enfermeira entrou com aquilo, minha mãe olhou para as flores como se fossem um animal morto em cima da bandeja. Tira isso daqui, disse. Sua voz estava fraca, mas limpa. Eu quase chorei pela gratidão que não devia a Gerard. Guardei o cartão. Não por sentimento, por padrão. Era mais uma peça do mosaico. Gerard não conhecia minha mãe o suficiente para mandar flores com sinceridade. Ele conhecia a palavra família o suficiente para usá-la como ferramenta. Naquela tarde, enquanto minha mãe dormia depois da cirurgia, tirei foto do cartão e enviei para Priya. Ela respondeu apenas: anotado. Eu ri baixinho no corredor do hospital. Anotado. Outra parede. Outro tijolo. Outra prova de que eu não precisava gritar para ser levada a sério. A recuperação da minha mãe foi difícil. Houve náusea, febre, medo, noites em que ela acordava perguntando se o tratamento ia funcionar. Eu segurava sua mão e mentia só o necessário, dizendo que enfrentaríamos uma etapa de cada vez. Depois, no sofá da sala, abria o notebook e trabalhava até a visão embaçar. A Hawthorne precisava de uma proposta em 4 semanas. Gerard precisava que eu quebrasse antes disso. Entre esses 2 pesos, comecei a perceber uma coisa estranha. Eu estava cansada, sim, mas não estava perdida. No 14º dia do contrato com a Hawthorne, North Star solicitou uma reunião conjunta com as 2 empresas finalistas para a expansão regional. Oficialmente, era uma reavaliação de capacidade. Extraoficialmente, era um teste de credibilidade. Claire me contou com cuidado, observando meu rosto. A Violet Pierce estaria lá. Gerard estaria lá. A Hawthorne queria que eu apresentasse a estrutura de risco desde que eu me sentisse pronta e Priya a aprovasse. Por alguns segundos, minha pele ficou fria. O elevador voltou. A caixa no chão, o sorriso dele. Eu disse que precisava de uma noite. Fui para a casa da minha mãe, sentei no quarto antigo, que ainda tinha uma estante com meus livros de faculdade, e abri a pasta azul sobre a cama. A luz do abajur deixava os papéis amarelados, quase íntimos. Li minha primeira versão do modelo, escrita 3 anos antes de Gerard me contratar.
Vi minhas anotações, minha letra apressada, meus erros corrigidos à mão. Aquilo não era apenas estratégia. Era a prova de que eu existia antes dele e continuaria existindo depois. Na manhã seguinte, aceitei. Com uma condição. Eu não apresentaria nada que usasse dado confidencial da William Pierce e a autoria do método seria declarada antes de qualquer discussão técnica. Claire concordou imediatamente. Samuel também. Priya pediu para revisar os slides, não para mudar minha voz, mas para proteger minhas bordas. Passei 2 dias montando uma apresentação limpa, sem veneno, sem indiretas, sem o nome de Gerard, onde não precisava. A verdade não precisava ser dramática. Só precisava ser precisa o bastante para não ser empurrada para fora da sala. Nina enviou a Priya, por meio do próprio advogado, uma declaração preservando os registros que vira. Helen, talvez por medo ou cansaço, encaminhou um e-mail antigo em que Gerard pedia que ela não mencionasse ao conselho que eu havia desenvolvido a arquitetura original da proposta. Não era uma confissão completa, mas era uma rachadura na parede dele. Priya colocou tudo em um envelope cinza, separado da pasta azul. Isso só será usado se ele tentar difamar você na reunião, disse. Você não entra atacando. Você entra preparada. Na véspera da reunião, Gerard me ligou de um número bloqueado. Eu não atenderia, mas Priya estava comigo, revisando documentos, e assentiu para que gravássemos conforme orientação. A voz dele veio suave demais. Marina, amanhã não precisa ser constrangedor. Você pode dizer que contribuiu? Eu digo que valorizamos seu trabalho. E todos seguimos em frente. Fiquei olhando para a tela. Gerard, você me acusou de roubo. Ele suspirou como se eu estivesse sendo teimosa, porque você me obrigou. Mas ainda pode escolher gratidão em vez de guerra. A palavra gratidão voltou como uma mão fria no meu pescoço. Só que dessa vez não apertou. Dessa vez eu a reconheci. Não vou discutir sem minha advogada, respondi. Ele mudou de tom quase imperceptivelmente. Cuidado, Marina. Pessoas que precisam muito provar que foram injustiçadas costumam destruir a própria reputação. A velha ameaça, a velha máscara. Eu disse apenas, boa noite, Gerard. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas eu não estava envergonhada. Tremor não era fraqueza. Era o corpo soltando anos de obediência. No dia da reunião, vesti o mesmo blazer que usei quando ele me demitiu. Não por nostalgia, por encerramento. Minha mãe, sentada na poltrona com uma manta nos joelhos, percebeu antes que eu dissesse. É o blazer? Perguntou. Assenti. Ela sorriu de leve. Então leva também a pasta. Peguei a pasta azul, agora com as bordas ainda mais gastas e as etiquetas firmes dentro. No carro, coloquei-a no banco do passageiro, exatamente onde estivera no dia em que saí da William Pierce. Só que, dessa vez, eu não estava indo embora. A reunião seria em uma sala neutra no centro de Seattle, alugada pela North Star. Quando cheguei, Claire já estava lá, conversando baixo com Samuel. Priya estava ao meu lado, impecável, segurando um envelope cinza. Do outro lado da recepção, Gerard entrou com Helen, 2 conselheiros e o mesmo advogado interno, que empurrara o acordo de desligamento para mim. Ele me viu, seus olhos desceram para a pasta azul. Por um segundo, o sorriso dele falhou. Foi rápido, quase nada. Mas eu vi. Gerard se aproximou como se estivéssemos em um evento social. Marina disse, oferecendo a mão. Eu olhei para ela. O passado inteiro coube naquele gesto. A caixa no elevador. A palavra suporte. A acusação. As flores no hospital. A voz dizendo que eu ainda podia escolher gratidão. Desta vez não apertei. Apenas inclinei a cabeça e respondi.
Bom dia, Gerard. Atrás dele, Helen baixou os olhos. A porta da sala se abriu e um representante da North Star chamou nossos nomes. Entramos. A mesa era longa, de madeira clara, com garrafas de água alinhadas como se ordem física pudesse impedir mentiras. Gerard sentou-se confiante, espalhando seus documentos diante de si. Eu coloquei a pasta azul fechada à minha esquerda. Priya colocou o envelope cinza à direita. Claire permaneceu calma, mas eu senti sua atenção como uma mão firme nas minhas costas. O representante da North Star começou. Antes das propostas, precisamos esclarecer uma questão de autoria e capacidade operacional. Gerard sorriu. Ele achava que aquela seria minha humilhação final. Então ele pediu para falar primeiro. Gerard se levantou devagar, como se a sala já lhe pertencesse. Ele abotoou o paletó, olhou para os representantes da North Star e começou com aquela voz baixa que sempre fazia pessoas ocupadas confundirem calma com competência. Disse que a Valen Pierce lamentava a confusão criada por uma ex-funcionária em transição emocional. Não falou meu nome de início. Preferiu me transformar em categoria ex-funcionária, transição emocional. Era assim que ele diminuía uma pessoa antes de precisar mentir sobre ela. Ele continuou dizendo que a estratégia Northwest havia sido desenvolvida internamente sob sua liderança direta, com contribuições de diversos departamentos, e que minha saída tinha sido infeliz, mas necessária, por causa de desalinhamentos de conduta. Quando falou isso, Helen fechou os olhos por um segundo. O advogado dele manteve o rosto parado. Eu senti Priya deslocar levemente a caneta sobre o bloco de notas, não para me acalmar, para registrar. Gerard ainda não entendia que aquela sala não era o elevador. Um dos representantes da North Star, uma mulher chamada Denise Hart, perguntou com voz neutra. Quando o modelo de risco operacional foi criado? Gerard respondeu rápido demais. No ano passado, durante nossa revisão estratégica interna, eu olhei para a pasta azul. A resposta estava errada por 3 anos. Ele sabia disso. Eu sabia disso. Helen sabia disso. Mas a diferença entre uma mentira e uma mentira perigosa é o lugar onde ela é dita. Ali, diante de uma negociação de milhões, aquela frase já não era arrogância. Era exposição. Desizes fez outra pergunta. A senhora Caldwell teve função principal nessa criação? Gerard sorriu de lado, não para mim, mas para a mesa inteira. Marina contribuiu com execução. Ela é competente em organização, mas a arquitetura estratégica veio da liderança executiva. Suporte, organização, execução. As palavras antigas voltaram usando roupas novas. Senti algo subir pela garganta, quente e amargo. Mas respirei pelo nariz, como Priya havia me ensinado, e deixei o calor passar. Minha vez chegaria melhor se eu não gastasse voz defendendo minha humanidade antes da prova. Claire não falou. Samuel também não. Eles sabiam que interromper Gerard cedo demais o ajudaria a se pintar como vítima. Então deixaram que ele construísse a própria parede, tijolo por tijolo, com a confiança de quem nunca imaginou que alguém tivesse guardado a planta. Por quase 15 minutos, Gerard apresentou slides que eu reconheci pelas sombras. Não eram cópias exatas, porque algum assistente tinha trocado cores e gráficos, mas a espinha era minha. Até a ordem dos critérios seguia a versão antiga do meu modelo. Quando ele terminou, empurrou os papéis para o centro da mesa e disse, como podem ver, nossa proposta é sólida, apesar das distrações recentes. Distrações.
minha demissão, as ameaças, minha mãe recebendo flores manipuladas no hospital, minha reputação sendo arranhada em corredores. Tudo isso virou distração na boca dele. Denise agradeceu, depois virou para Claire. Hawthorne, por favor. Claire olhou para mim. Não com pena, não com urgência, apenas com confiança. Eu abri a pasta azul. O som do elástico soltando foi pequeno, mas na minha cabeça pareceu uma porta destrancando. Levantei sem pressa, conectei meu notebook e comecei sem olhar para Gerard. Antes de apresentar a proposta da Hawthorne, preciso esclarecer a autoria do método que estrutura minha análise. O modelo se chama Regional Shelf Trust Framework. Foi criado por mim como consultora independente antes da minha contratação pela Wiley & Pierce e licenciado temporariamente para uso interno durante meu vínculo com aquela empresa. Minha voz saiu baixa. Mas saiu inteira. Gerard soltou um riso curto. Marina, isso é uma interpretação bastante criativa. Eu não olhei para ele ainda. Abri o primeiro slide com uma linha do tempo simples. Datas, versões, registro de backup. O primeiro, arquivo, criado 3 anos antes da Wiley & Pierce. O segundo, revisados antes da minha entrevista com Gerard. O terceiro, enviado a ele como amostra durante a negociação do meu contrato. Denise inclinou o corpo para frente. Pessoas que lidam com números reconhecem quando uma história começa a pesar mais que uma opinião. Esses metadados foram preservados e revisados pela minha advogada, continuei. O contrato de trabalho posterior não transferiu propriedade intelectual. Ele concedeu uma licença interna limitada, conforme a cláusula 4.3. Priya deslizou cópias impressas para Denise e para os demais representantes. Não houve gesto dramático, apenas papel encontrando mesa, mas eu vi o rosto de Gerard mudar. Primeiro irritação, depois cálculo. Ele percebeu que eu não estava dizendo eu mereço crédito. Eu estava mostrando a assinatura dele embaixo do meu direito. O advogado interno da Wiley & Pierce tentou intervir. Esses documentos exigem análise contextual. Priya respondeu antes que eu precisasse, naturalmente. Por isso foram enviados também em formato digital, com hashes, datas de criação e a cadeia de preservação. O homem fechou a boca. Gerard olhou para Helen como se ela pudesse salvá-lo com silêncio. Helen não se mexeu. A mulher que chorava na copa parecia estar vendo, pela primeira vez, que a própria falta de coragem tinha sido usada como cadeira para ele se sentar. Eu avancei para o slide seguinte. Não havia acusação ali. Apenas comparação. À esquerda, um trecho da minha versão original do framework. À direita, um trecho da apresentação de Gerard a North Star. Mesma sequência de critérios. Mesma lógica de risco. Mesma frase sobre confiança de prateleira, aquela que ele havia roubado no jantar. Denise leu em silêncio. Samuel, do meu lado, baixou os olhos para não reagir. Claire permaneceu imóvel. Gerard mexeu na caneta com força suficiente para a tampa estalar. Isso prova apenas que trabalhávamos na mesma direção, Gerard disse. A frase saiu menos firme. Eu finalmente olhei para ele. Não, Gerard. Trabalhar na mesma direção é colaboração. Apresentar minha frase, meu modelo e meu cronograma como se fossem seus, depois tentar me obrigar a assinar a transferência deles, é outra coisa. A sala ficou quieta, não falei alto, não precisei. Às vezes, uma frase dita sem tremor ocupa mais espaço do que um grito. Ele se inclinou para frente. Você está sendo emocional. Era previsível, quase decepcionante. Eu assenti uma vez. Estou sendo documentada.
Priya colocou então sobre a mesa a cópia do acordo de desligamento que ele tentara me fazer assinar. A cláusula que exigia a entrega de todos os materiais estratégicos estava destacada em amarelo. Em seguida, o contrato original, com a cláusula de propriedade intelectual destacada em azul. Amarelo contra azul. Tentativa contra direito. Gerard olhou para as páginas como se elas tivessem traído a família dele. Denise perguntou ao advogado da Valiant Pierce por que o acordo de desligamento exigia transferência de materiais cuja titularidade era contestável. O advogado pigarreou. Era uma linguagem padrão. Priya levantou os olhos. Não era padrão, era específica. O documento menciona exatamente a estratégia Northwest e todos os frameworks associados. Eu vi Gerard apertar o maxilar. A palavra padrão, que tantas empresas usam para esconder abuso, não coube na mesa. Quando um documento aponta para o alvo com tanta precisão, não dá para chamar de acidente. Então veio a mensagem de voz. Eu não queria usá-la. Parte de mim ainda achava vulgar expor a voz de alguém. Mesmo quando essa voz tinha tentado me dobrar, mas Gerard tornou necessário no momento em que disse: Marina saiu com todos os direitos respeitados. Tentamos ajudá-la a fazer uma transição digna. Priya olhou para mim. Eu assenti. Ela conectou o arquivo ao sistema da sala. A voz de Gerard preencheu o ar, suave, paternal, ameaçadora. Assine o acordo, devolva os materiais e eu garanto que ninguém precisará saber como você saiu. Ninguém se moveu enquanto a gravação terminava, nem Gerard. Principalmente Gerard, a própria voz dele tinha tirado o verniz da história. Não havia grito, não havia insulto. Era pior. Era controle em seu idioma mais confortável, oferecendo proteção contra o dano que ele mesmo pretendia causar. Denise fechou a pasta dela lentamente. Helen levou a mão à boca, depois abaixou rápido, como se até aquele gesto fosse permissão demais. Eu senti meu coração bater no pescoço, mas minhas mãos estavam firmes sobre a mesa. Gerard tentou sorrir. Foi a primeira vez que vi o sorriso dele falhar em público. Isso foi tirado de contexto. Claire falou pela primeira vez. Qual contexto tornaria apropriado ameaçar a reputação de uma profissional para obter assinatura de um acordo? Ela não levantou a voz. Não precisou. Claire tinha o talento raro de fazer uma pergunta parecer uma parede sem porta. Gerard olhou para ela com ódio controlado, porque não podia chamá-la de emocional. Não podia chamá-la de ex-funcionária. Não podia colocá-la no elevador. O advogado dele pediu uma pausa. Denise negou. Ainda temos a questão de capacidade operacional. Eu avancei para a proposta da Hawthorne. A partir dali, não falei de Gerard, falei de riscos, prazos, centros de distribuição, margens de segurança, gatilhos de suspensão e volumes progressivos. Mostrei o que uma expansão responsável exigia. Mostrei por que prometer antes de investir era perigoso. Em nenhum slide havia Valiant Peace citada como incompetente, mas cada número deixava claro que a promessa de Gerard era grande demais para a estrutura que ele se recusava a construir. Denise fez perguntas duras. Eu respondi com dados gerais, sem violar confidencialidade. Quando não podia responder por envolver informação interna da Valiant Pierce, eu dizia, não posso comentar sobre dados específicos da minha antiga empregadora. Essa frase, repetida 3 vezes, fez algo curioso acontecer. Quanto mais eu respeitava o limite, mais Gerard parecia alguém que dependia da minha suposta desonestidade para explicar a própria. Ele precisava que eu fosse imprudente. Eu não fui.
Isso o irritou mais do que qualquer acusação aberta. No fim, Denise pediu que a Weilen Pierce apresentasse comprovação de capacidade logística para os volumes prometidos. Gerard começou a falar sobre parcerias em negociação. Ela interrompeu. Assinadas? Ele hesitou. Em estágio avançado, ela anotou. Centros aprovados? Expirou pelo nariz. Planejados. Ela anotou de novo. Equipe contratada. Silêncio. A sala inteira ouviu o que faltava. Nenhum documento meu precisava dizer que Gerard havia prometido mais do que tinha. A ausência dele fazia esse trabalho sozinha. Helen então fez algo que eu não esperava. Ela abriu a própria pasta com mãos trêmulas e colocou um e-mail sobre a mesa. Eu preciso corrigir uma informação, disse. A voz dela quase desapareceu na primeira palavra, mas voltou na segunda. Gerard instruiu que o conselho não fosse informado de que a arquitetura original do modelo era de Marina. Eu não concordei com isso. Também não impedi. Gerard virou para ela como se ela tivesse cuspido no retrato do pai deles, Helen. Só o nome. Um chicote pequeno. Ela não olhou para ele. Eu fiquei calada porque achei que proteger a empresa era proteger você. As lágrimas apareceram, mas ela continuou. Eu estava errada. O papel passou para Denise. Gerard perdeu cor, não dramaticamente, mas o suficiente para que a pele perto da boca ficasse cinza. Eu senti uma tristeza estranha por Helen. Não perdão, não alívio, tristeza. Porque algumas pessoas só descobrem tarde demais que passar anos evitando conflito também é uma escolha com vítimas. A reunião foi suspensa por 20 minutos. North Star pediu que todos aguardassem em salas separadas. Eu fui para um espaço pequeno com Claire, Samuel e Priya. Fechei a porta e só então percebi que estava tremendo. O corpo cobra depois. Priya me entregou uma garrafa de água. Claire não disse, você foi incrível. Não transformou minha dor em performance. Apenas falou, você se manteve dentro dos fatos. Aquilo foi o elogio que eu precisava. Não heroísmo, integridade. Do outro lado do corredor, dava para ouvir vozes abafadas. Gerard estava discutindo. Eu reconheceria aquele tom mesmo através de parede. Indignação cuidadosamente modulada para parecer liderança. Mas havia outra voz agora, masculina, provavelmente de um conselheiro, mais dura do que antes. Helen não parecia falar. Pensei na primeira vez que a vi chorando diante da máquina de café. Pensei em todos os funcionários que aprenderam a diminuir o passo quando Gerard passava. O problema nunca tinha sido só meu. Eu apenas tinha sido a primeira pessoa que ele tentou roubar com cláusula assinada. Quando voltamos, Denise foi direta. A North Star suspenderia qualquer avanço com a Weilen Pierce até a conclusão de uma revisão independente de capacidade e autoria. Quanto a Hawthorne, solicitaria uma proposta final revisada dentro de 7 dias, com foco no piloto regional. Nada estava ganho ainda, mas a mesa havia mudado. Gerard não era mais o homem com a história oficial. Era o homem que precisava explicar documentos, datas, uma gravação e a própria irmã. Para alguém como ele, aquilo já era queda. Gerard se levantou antes da reunião encerrar formalmente. Isso é um circo, disse. Foi a primeira frase dele sem verniz. Denise o encarou. Não, Sr. Vale. É diligência. A palavra caiu com peso limpo. Ele juntou os papéis com movimentos bruscos e, pela primeira vez, parecia menor do que a sala. Ao passar por mim, parou por meio segundo. Achei que diria algo cruel. Em vez disso, sussurrou, você vai se arrepender. Eu olhei para ele, cansada e calma. Não mais do que me arrependo de ter ficado calada. Ele saiu. Helen ficou.
Isso talvez tenha doído mais nele do que qualquer documento. Ela se aproximou de mim, rosto molhado, mãos vazias. Marina, eu sinto muito. Dessa vez, ela não disse pelo modo. Não disse pela confusão. Disse pela coisa inteira. Eu queria sentir alívio, mas só senti cansaço. Eu acredito que você sente, respondi. Mas seu arrependimento não muda o que eu precisei sobreviver. Ela sentiu, como quem aceita uma sentença justa. Depois se afastou, sem pedir abraço, perdão ou absolvição. Priya recolheu os documentos com cuidado quase cerimonial. Quando chegou a mensagem de voz, me perguntou se eu queria guardar a cópia física na pasta azul ou no envelope cinza. Olhei para os dois. A pasta azul era minha história. O envelope cinza era o conflito. Na pasta, eu disse, aquilo aconteceu comigo. Ela assentiu. Coloquei a gravação transcrita atrás das divisórias, junto das datas dos contratos e do e-mail de Helen. A pasta ficou mais pesada. Não por papel, por verdade. Na saída do prédio, encontrei Nina na calçada. Ela não deveria estar ali e, pelo pânico no rosto, sabia disso. Usava um casaco grande e segurava o celular com as duas mãos. Eu entreguei a declaração. Disse, antes mesmo de me cumprimentar. Meu advogado enviou para revisão independente. Incluiu os registros de acesso. Ela parecia prestes a desabar. Eu não a abracei sem pedir. Apenas perguntei, você está segura? Ela assentiu chorando, assustada, mas segura. Era um começo. Para algumas pessoas, começo já é coragem suficiente. Claire nos deu espaço. Samuel chamou um carro. Priya ficou ao meu lado como se sua presença pudesse impedir o mundo de se aproximar demais. Nina limpou o rosto e disse, ele sempre dizia que você era difícil. Eu ri baixo. Eu era precisa. Ela riu também, com uma dor que reconheci. Depois foi embora rápido, olhando por cima do ombro. Eu a vi desaparecer na esquina e pensei em quantas pessoas tinham sido treinadas para chamar autoproteção de ingratidão. Gerard não inventou essa linguagem, mas a usou com talento. À noite, fui direto para a casa da minha mãe. Ela estava na poltrona, com a manta nos joelhos, assistindo a um programa que provavelmente não acompanhava. Assim que me viu, desligou a televisão. E então? Perguntou. Eu sentei no chão ao lado dela, como fazia quando era adolescente, e encostei a cabeça no braço da poltrona. Contei sem dramatizar. A linha do tempo, a gravação, Helen falando, North Star suspendendo Gerard, Hawthorne seguindo em frente. Minha mãe passou os dedos pelo meu cabelo com cuidado. Você disse obrigada pra ele de novo? Fechei os olhos. Não, ela sorriu. Bom, ficamos ali em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho distante da rua molhada. Depois ela disse, às vezes, a melhor resposta não é mostrar que a pessoa te feriu, é mostrar que ela não manda mais no que você faz com a ferida. Eu segurei a pasta azul no colo. Pela primeira vez, ela não parecia apenas prova, parecia passagem. Mas eu ainda não sabia que, na manhã seguinte, Gerard perderia mais do que a North Star. Ele perderia o controle da própria casa. Na manhã seguinte, Gerard perdeu o controle da própria casa porque Helen parou de fingir que silêncio era neutralidade. Ela convocou o conselho da Valen Pierce sem pedir permissão ao irmão. Eu soube por Priya que recebeu uma notificação formal informando que a empresa iniciaria revisão independente sobre autoria, governança e comunicações com a North Star. O texto era seco, quase covarde de tão cuidadoso, mas havia uma frase que importava. Gerard Valley seria afastado temporariamente de decisões estratégicas relacionadas à expansão nacional. Li aquilo no corredor da clínica onde minha mãe começaria a primeira etapa do tratamento.
Não sorri. A queda de Gerard não curava o medo da minha mãe, não devolvia minhas noites perdidas, não apagava a vergonha no elevador, mas fez algo que eu não esperava. Tirou um peso invisível das minhas costelas. Durante anos, eu tinha confundido a impunidade dele com tamanho. Naquele instante, percebi que ele nunca tinha sido gigante, só tinha ficado de pé, em cima do silêncio dos outros. A notícia circulou rápido no setor, primeiro como sussurro, depois como confirmação discreta. A North Star suspendeu completamente a negociação com a Valen Pierce até que a auditoria terminasse. Alguns fornecedores que tinham evitado falar comigo voltaram a mandar mensagens educadas, fingindo que nunca haviam duvidado de mim. Uma gerente que cancelara café escreveu: "Ouvi que as coisas estavam mais complexas do que pareciam." Eu não respondi imediatamente. Complexas. Outra palavra confortável para quem chegou tarde demais ao óbvio. Hawthorne apresentou a proposta final 7 dias depois. Eu estava na sala, mas Claire conduziu a abertura. Ela disse que a empresa não venderia promessas, venderia capacidade comprovada. Samuel apresentou números. Eu apresentei o piloto regional, com fases pequenas, margens honestas e pontos de pausa. Quando terminei, Denise Hart ficou alguns segundos em silêncio, folheando as páginas. Então disse: "Esta é a primeira proposta que parece interessada em não nos envergonhar depois da assinatura." Foi a frase mais seca e mais bonita que eu poderia ouvir. North Star escolheu a Hawthorne para o piloto no Noroeste. Não foi um contrato nacional imediato, nem um final de filme com aplausos e música alta. Foi melhor. Foi real. Um piloto sólido, com cronograma possível, investimento confirmado e meu framework reconhecido no anexo técnico como metodologia licenciada por Marina Caldwell Consulting. Quando vi meu nome ali, preto sobre branco, precisei respirar fundo. Não porque eu precisava de vaidade, porque durante muito tempo, ver meu trabalho sem meu nome tinha me ensinado a desaparecer. Gerard tentou reagir. Claro que tentou. Enviou uma declaração interna dizendo que se afastava para proteger a empresa de distrações externas. Dessa vez, ninguém comprou inteiro. Nina me contou, semanas depois, que a sala ficou quieta quando o comunicado foi lido. Não o silêncio obediente de antes, mas o silêncio de pessoas fazendo contas. Quem mais ele havia usado? Quem mais ele havia apagado? Quantas decisões tinham sido vendidas como visão, quando eram apenas pressa, medo e vaidade com sobrenome caro? A auditoria confirmou que Gerard havia renomeado arquivos após minha saída, pressionado Nina a alterar datas e omitido do conselho a origem do framework. Não virou escândalo nacional, nada tão grandioso. Virou algo pior para ele. Um registro formal, o tipo de documento que não grita, mas acompanha. Ele perdeu a presidência executiva e foi mantido apenas como acionista, sem poder operacional direto. Pelo menos enquanto a empresa tentava salvar o que ainda podia ser salvo. O que ainda podia ser salvo. Homens como Gerard temem gritos, mas temem mais arquivos que não envelhecem. Helen assumiu interinamente, com supervisão externa. Ela me escreveu uma carta à mão, 3 páginas, sem pedir nada. Disse que tinha confundido paz com ausência de confronto. Disse que se beneficiou da minha competência enquanto fingia não ver meu apagamento. Disse que não esperava perdão, mas precisava finalmente escrever a verdade sem gerar revisando. Guardei a carta em uma gaveta? Não, na pasta azul. A pasta era para prova. A carta era para outra coisa. Talvez luto. Talvez registro de uma pessoa tentando acordar tarde.
Minha mãe leu a carta depois de me pedir permissão. Terminou, dobrou o papel com cuidado e disse: "É uma boa carta." Depois olhou para mim por cima dos óculos. "Mas carta não paga o que você perdeu." Eu ri baixo, porque aquela era minha mãe inteira, capaz de compaixão sem abandonar a matemática moral. Ela estava mais magra, cansada, com lenços coloridos cobrindo a cabeça, mas ainda tinha uma forma de colocar verdade na mesa que nenhum advogado conseguiria melhorar. Gerard também me escreveu. Um e-mail curto, sem pria em cópia, como sempre. Espero que esteja satisfeita com o dano causado. Não havia desculpa, apenas acusação com outra roupa. Encaminhei para a pria e não respondi. Naquela noite, percebi que a vitória mais difícil não era provar que ele mentiu. Era resistir à tentação de continuar explicando minha dor para alguém que sempre usou explicações como material de defesa. Algumas portas não precisam ser batidas. Precisam ser trancadas por dentro. Bloqueei Gerard em tudo. Bloqueei o número pessoal, o e-mail, o perfil profissional, até contatos indiretos que apareciam com frases cuidadosamente ambíguas. Não fiz anúncio, não publiquei indireta, não escrevi textos sobre superação. Só parei de deixar o nome dele entrar nos meus dias sem convite. Aquilo parecia pequeno demais para ser chamado de vingança. Mas havia uma força silenciosa ali. A pessoa que antes podia me convocar com uma mensagem agora encontrava parede. E parede, quando bem construída, também é resposta. Minha empresa de consultoria nasceu sem festa. Apenas um registro, um site simples e uma mesa emprestada no quarto da minha mãe, enquanto ela se recuperava. Hawthorne se tornou meu primeiro cliente importante. Depois veio uma cooperativa de laticínios de Oregon. Depois uma marca pequena de conservas que queria crescer sem destruir os próprios funcionários. Eu aprendi a escolher clientes não apenas pelo valor do contrato, mas pela maneira como tratavam assistentes, recepcionistas e pessoas que traziam café. Minha mãe tinha razão sobre pausas para almoço. Alguns antigos colegas da Weilen Pierce me procuraram meses depois. Nem todos para pedir desculpas. Alguns queriam emprego. Alguns queriam referência. Alguns apenas queriam contar que sempre acharam Gerard injusto, como se opinião silenciosa fosse coragem em armazenamento. Eu escutei com educação, mas não me ofereci para absolver ninguém. Esse foi outro limite que precisei aprender. Pessoas que assistiram ao incêndio não têm direito automático de sentar na sua sala depois que você reconstrói a casa. Nina saiu da Weilen Pierce 3 meses depois e conseguiu emprego em uma empresa menor, com salário parecido e chefia menos teatral. Ela me mandou uma mensagem no primeiro dia. Ninguém ficou atrás da minha cadeira hoje. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Às vezes justiça não vem com manchete. Às vezes, vem como uma mulher fazendo seu trabalho sem sentir uma sombra no pescoço. Respondi que estava orgulhosa dela. E estava. Coragem emprestada não dura. Nina tinha encontrado a própria. Helen continuou tentando consertar a empresa. Não sei se conseguiu por completo. Alguns estragos não são financeiros, são culturais. E cultura não muda só porque um homem perde uma sala maior. Mas ela implementou revisão de autoria em projetos internos, canais independentes de denúncia e regras claras sobre propriedade intelectual. Parte de mim achou tarde. Outra parte entendeu que tarde ainda pode impedir a próxima Marina de ser colocada no elevador com uma caixa e uma mentira na boca de todo mundo. Quanto a Gerard,
Ouvi que passou a se apresentar como consultor de legado familiar em eventos menores. Aquilo quase me fez rir. Legado, na boca dele, sempre soou como uma palavra usada para impedir perguntas. Talvez algumas pessoas ainda acreditassem em seu terno claro, sua voz baixa, sua versão polida. Não importava. Eu não precisava convencer o mundo inteiro. Essa foi uma libertação enorme. A verdade não precisa virar religião para ser verdade. Basta estar protegida onde importa. Minha mãe terminou o tratamento no começo da primavera seguinte. O médico disse que os sinais eram bons, embora acompanhamentos continuassem. Saímos da clínica sem comemoração barulhenta. Compramos sopa, pão e um bolo pequeno de limão em uma padaria perto do lago. Em casa, ela acendeu uma vela na mesa da cozinha e disse que todo retorno merecia luz, mesmo quando o caminho ainda era incerto. Eu olhei para ela, para a cicatriz perto da clavícula, para as mãos finas segurando a faca do bolo e senti uma gratidão que não me diminuía. Meses depois, precisei passar perto do antigo prédio da Violent Peace para uma reunião em Seattle. Eu poderia ter desviado. Não desviei. Estacionei do outro lado da rua e fiquei olhando para a entrada de vidro onde Gerard tinha colocado minha caixa no chão. Nada parecia especial. Pessoas entravam com crachás, cafés, celulares, pressa. O lugar que tinha sido palco da minha humilhação continuava sendo apenas um prédio. Isso me surpreendeu. O trauma às vezes transforma cenários em monstros. A cura devolve a eles o tamanho real. Peguei a pasta azul no banco do passageiro. Ainda mantinha comigo em reuniões importantes. Não porque precisava mostrar, mas porque ela me lembrava de não abandonar partes minhas em salas onde alguém falava mais alto. A borda estava ainda mais gasta. A etiqueta começava a descolar. Pensei em comprar uma pasta nova, elegante, preta, profissional, mas não naquele dia. A pasta azul tinha atravessado a demissão, o hospital, as ameaças, a reunião e o recomeço. Algumas coisas não precisam ser bonitas para serem sagradas. Entrei no café em frente ao prédio e pedi chá, não café. Sentei perto da janela. Por alguns minutos observei a porta giratória onde eu havia saído chorando meses antes. Não senti vontade de entrar, não senti vontade de provar nada. Essa foi a parte mais estranha da vitória. Ela ficou silenciosa depois que cumpriu seu trabalho. Eu não precisava que Gerard me visse inteira. Eu precisava me ver inteira, sem esperar que ele admitisse que tentou me quebrar. Meu celular tocou. Era Claire. Hawthorne queria renovar meu contrato por mais um ano, com expansão para 2 novas regiões e equipe dedicada sob minha liderança. Ela explicou os termos, perguntou se eu queria revisar com calma e terminou dizendo: "Não precisamos de resposta hoje." Ainda me surpreendia como respeito podia soar simples. Depois da chamada, fiquei olhando para a rua com o telefone na mão. 17 dias tinham mudado minha direção, mas os meses depois tinham mudado minha relação com a própria voz. Assinei a renovação uma semana depois. Dessa vez não senti vingança, senti continuidade. Vingança tinha sido impedir Gerard de roubar meu nome. Continuidade era construir algo que não precisasse mais dele como referência. Esse é o ponto que muita gente confunde. O melhor retorno não é ficar para sempre na frente da pessoa que te feriu, exigindo que ela veja. É andar tanto para dentro da própria vida que ela vira apenas uma placa velha na estrada. Eu ainda tenho a mensagem de voz guardada, tenho o e-mail ameaçador, tenho a carta de Helen, tenho a pasta azul. Não olho para isso todos os dias. Não preciso, mas não apaguei, porque esquecer
não é requisito para seguir em frente. Às vezes, guardar prova é um ato de carinho com a versão de você que quase acreditou que estava exagerando. Eu guardo para ela. Para Marina, que tremeu no elevador e, ainda assim, disse obrigada como quem fecha uma porta sem bater. Durante muito tempo, pensei que ser forte era aguentar sem mudar o rosto. Hoje, acho que isso era apenas treinamento de sobrevivência. Força verdadeira é mais difícil e menos elegante. É pedir ajuda. É ler cada cláusula quando querem que você assine rápido. É dizer não com a voz falhando. É deixar alguém pensar que venceu enquanto você protege em silêncio a única chave que ele não sabia que existia. Família não é toda sala onde alguém pronuncia a palavra lealdade. Empresa não é toda mesa onde dizem que vocês estão construindo juntos. Gratidão não é uma dívida que outra pessoa pode cobrar no momento em que tira sua dignidade. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi inteiro. Pessoas como Gerard sobrevivem convencendo você de que limites são traição. Só que limite não é traição. Limite é a parte de você que finalmente para de negociar com desrespeito. Não contei essa história porque acredito que todo mundo terá uma pasta azul, uma advogada firme ou uma concorrente disposta a ouvir. Nem sempre a vida entrega ferramentas tão claras. Contei porque às vezes a primeira prova não está no papel, está naquele desconforto pequeno que você engole quando alguém chama roubo de equipe, ameaça de cuidado, silêncio de maturidade. Escute esse desconforto. Ele pode estar tentando salvar a pessoa que você ainda vai se tornar. Na última vez que passei pelo antigo prédio, não olhei para a porta. Olhei para meu reflexo no vidro do carro. Eu ainda era a mesma mulher que disse obrigada, Gerard com a garganta fechada, mas não era mais a mulher que esperava permissão para sair da história dele. Dei partida, deixei o prédio para trás e fui para uma reunião com meu nome no contrato, minha voz na sala e minha a paz no banco do passageiro. Porque no fim, eu realmente agradeci Gerard, não pelo que ele fez comigo, mas por ter me subestimado bastante para me deixar sair carregando exatamente aquilo que o destruiria.